Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é fazer uma introdução a respeito desse problema antigo da filosofia, né, que é o problema do livre-arbítrio. Antes de tudo, vamos apresentar aqui, né, a questão principal do problema e a explicação de alguns conceitos básicos, né, que a questão principal seria se nós possuímos o livre-arbítrio. O significado de livre-arbítrio qual é? Né? Capacidade de escolher e agir de outra forma da qual foi escolhida e que aconteceu. Né? No caso, escolher, agir de outra forma da qual foi escolhida efetivamente. Né? A capacidade de escolher entre diversas possibilidades a partir de um futuro, quer dizer, a partir de um mesmo passado. Né? Você tem um passado e você chegou até o momento, só que no momento você tem diversas linhas de futuro para onde você pode escolher, né? Diversas possibilidades. Isso aí seria ter o livre-arbítrio, né? E por que as pessoas, né, na filosofia elas começam a se preocupar com essa questão, né? Tem dois modos mais conhecidos na filosofia, na história da filosofia, de como esse problema ele se apresenta. O primeiro o primeiro não, mais antigo, é com a difusão do cristianismo. Apesar de que o problema do livre-arbítrio é mais antigo do que a difusão do cristianismo. Mas assim, com a noção de um Deus que é onisciente, né, que de tudo sabe, fica a questão, né? Surge a questão, né? Como é que eu tenho liberdade se Deus sabe tudo que vai acontecer na minha vida, né? E se Ele sabe tudo que vai acontecer, é porque as coisas têm que acontecer, né? De uma determinada forma. Eu não teria escolha, né? Assim, então teríamos aí uma contradição, né? De que adiantam as minhas ações para a minha salvação, né? A salvação da minha alma, se o que eu vou fazer tipo já está escrito, né, já está definido, né, e, tipo já está definido se eu vou ser salvo ou não, né? Por que adianta eu fazer alguma coisa, né? E aí um filósofo que ele vai se dedicar bastante a esse tema será o Santo Agostinho. Mas na modernidade a questão muda, que seria como, né, com o desenvolvimento da física, né, a revolução científica, começa a se aceitar, né, entra-se em um consenso de uma visão de mundo determinista, né, que seria um universo que ele seria dominado por leis de causalidade, de causa e efeito, né, seriam as leis da natureza, né. Você tendo uma determinada situação, um determinado conjunto de circunstâncias, o resultado é necessariamente um, né? Por exemplo, a gente vê isso em uma das leis de Newton, né? Se, por exemplo, um corpo em movimento tende a continuar em movimento, né? Então, se nós temos a situação corpo em movimento, necessariamente o resultado é que ele tende a continuar em movimento. Então, todo o universo poderia ser explicado, por exemplo, nessas relações de causa e efeito. E aí vem a questão, né? Como é que eu tenho a liberdade, né, num universo determinista, né? E aí esse é o problema, como ele se apresenta na modernidade e mais ou menos como ele vai chegar para a gente, né? Hoje em dia. A respeito do conceito de determinismo, né? Determinismo é a ideia de que todo fenômeno é o resultado necessário de relações de causa e efeito, né? No debate sobre o livre-arbítrio, o determinismo implica que as ações humanas possuem causas e que são externas ao controle dos agentes. Ou seja, né, a sua escolha, né, o que a gente entende como escolha, é o resultado de causas externas à sua vontade, né? Numa posição determinista a respeito do livre-arbítrio, digamos assim. E aqui nós temos as principais posições em torno do problema, né? Primeiro, o compatibilismo, né? A posição compatibilista, ela diz que o livre-arbítrio e o determinismo podem ser verdadeiros ao mesmo tempo.
Quer dizer, um universo determinista pode ser compatível com um livre-arbítrio. Né? Essa é a posição compatibilista. Os dois podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Já o incompatibilismo, ele diz que o livre-arbítrio e o determinismo não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Né? Os defensores dessa ideia geralmente se dividem entre o libertarianismo e o determinismo radical. Observação, esse libertarianismo aqui em torno do problema do livre-arbítrio não tem nada a ver com o libertarianismo político. Entendeu? Aquele que diz que, por exemplo, o Estado ele deve apenas proteger os direitos individuais do ser humano. Né? Isso aí é outro libertarianismo, apesar do nome ser igual. Né? Aqui nós temos uma explicação do compatibilismo, né? Que os compatibilistas acreditam que o livre-arbítrio pode ser conciliado com a ideia de universo determinista. Em geral, não acreditam na existência da capacidade de decisão e de ação independente das circunstâncias, mas entendem a liberdade enquanto a falta de obstáculos para a satisfação de um interesse. Em geral, os compatibilistas, para fazer essa associação do universo determinista com o livre-arbítrio, eles adotam um significado particular de liberdade. Né? Liberdade não está em eu escolher entre a opção A, o B ou C, né? Ter essa liberdade. Está em ser livre é não ter obstáculos para eu realizar meu interesse. Entendeu? Assim, geralmente um filósofo famoso que toma essa posição compatibilista é o Thomas Hobbes, né? O inglês. E ele tem essa ideia de que a liberdade está em não ter o obstáculo para você alcançar o seu objetivo, e não na deliberação, em você escolher entre A e B. Né? Essa ideia de que é possível escolher sem causas externas à minha vontade, geralmente eles vão negar que possa existir esse tipo de liberdade, entendeu? E aí o problema, uma crítica que são lançadas aos compatibilistas é essa, né, que eles estão meio que fugindo do assunto, porque liberdade é justamente essa capacidade de escolher entre as diversas opções. E agora o libertarianismo, né, que estão entre os incompatibilistas. Né? O determinismo é falso para os libertários. Né, aqui. Os libertários entendem que as escolhas humanas são feitas em última instância de forma independente dos eventos anteriores. Né? O ser humano pode escolher entre diversas possibilidades diante de um mesmo passado. Quer dizer, você tem um mesmo passado, mas no presente você pode seguir para o caminho A ou B, por exemplo. Né? Um dos principais problemas do libertarianismo é não transformar as ações humanas em aleatoriedade. Né? O que é que significa? Se eu posso escolher entre, por exemplo, né, se eu posso escolher entre A ou B, significa que para o libertário eu não tenho nenhuma razão externa para tomar nenhuma das opções. Então, por exemplo, eu tenho 50% de chance de escolher A e 50% de chance de escolher B. Só que aí você tem uma aleatoriedade, né? Eu não tenho razão nenhuma para escolher nenhuma das opções, né? A minha decisão seria aleatória no caso, né? Só que aí está, se a minha decisão é aleatória, significa que eu não controlo a minha decisão, e se eu não controlo a minha decisão, eu não tenho liberdade. E aí o libertário ele acaba caindo em contradição. Ele diz que existe liberdade e na continuação do argumento ele acaba tendo que assumir que não existe liberdade, né? Porque as decisões são aleatórias e a aleatoriedade ninguém controla. Tem esse problema. E aqui vamos para o determinismo radical, né, que foi como eu traduzi o hard determinism, né, porque eu tive que pesquisar em textos em inglês. O livre-arbítrio é falso,
né, para os deterministas radicais, os deterministas acreditam que todas as decisões e ações são resultados necessários das condições prévias. Ou seja, né, dadas certas circunstâncias, você não teria como ter escolhido de outra forma ou ter agido de outra forma, né, porque as suas decisões e as suas ações são resultado de ações prévias. Dado o mesmo passado, apenas um determinado futuro é possível. Você só poderia, por exemplo, ter mudado o futuro com outro passado, né? Ter tomado outra opção se as circunstâncias fossem outras. O determinismo ele não é fatalismo, veja bem, né? Tem muita gente que confunde. O fatalismo ignora a importância da ação humana para o resultado. O determinismo não. A ação humana ela não é livre, mas ela é importante para o resultado, né? Ela está ali naquela cadeia de acontecimentos, né? De eventos para um determinado resultado. Um dos principais problemas do determinismo radical está em atribuir a responsabilidade pelos atos, né? Porque, dadas as circunstâncias, eu não poderia ter agido de outra forma, porque eu sou responsável pelo que aconteceu, né? Se eu não tinha opção, né? Os deterministas eles têm esse problema, né, para resolver, e também porque por exemplo, o nosso direito ele é construído em cima da ideia de responsabilidade, né, para atribuir culpa a esse tipo de coisa, né? E aí como é que se resolve, né? Fica essa questão. Então, pessoal, para fazer essa pesquisa, eu li principalmente os 3 livros que estão aqui nas referências bibliográficas, né? Eu não consegui encontrar esses livros em português, né? Então eu tive que colocar eles aqui com o título original mesmo, né? Para quem quiser se aprofundar. Para essa apresentação, eu usei principalmente o segundo livro, né? Eu acredito que esse é a Contemporary Introduction to Free Will, do Robert Kane, né? Mas os outros 2 são muito interessantes também, né? Para quem quiser. Então eu fico por aqui e até a próxima.